Hoje nós temos uma comemoração no calendário Gaudiya Vaishnava, uma comemoração muito importante para nós. Hoje é o dia transcendental do Govardhana Puja. Então nós vamos explicar o que é o Govardhana Puja, vamos explicar também o que é a colina de Govardhana, que é o próprio Krishna. Então se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer pelo Facebook, ou quem está presencialmente aqui também, depois que eu acabar de falar, aí pode fazer a pergunta. Na verdade, o padrão Gaudiya Vaishnava é o orador, quem está falando o Harikatha, ele fala, e no final é aberto para perguntas, para a pessoa fazer a pergunta, enfim, ou se tiver algum comentário. Então, vamos começar a falar de quem é Govardhana, né? E nós lemos esses dias a história, Silacharya Maharaj falando sobre como que surgiu Govardhana. Govardhana é a colina, né? E é o nome da colina. E como a gente leu também Srila Siddhar Maharaj, tudo é uma personalidade. A colina é uma personalidade, o vento é uma personalidade, o sol é uma personalidade, o celular é uma personalidade, e Govardhana é uma personalidade. Então o nome é Govardhana, o nome da colina é Govardhana. Cada colina tem um nome e a colina Govardhana. Então o filho, né, é filho de uma personalidade também, e ele apareceu no local da Índia, né, Govardhana, colina, e uma vez um Muni, um sábio, ele estava passando por lá, e ele viu Govardhana, e ele falou: vou levar Govardhana para um outro local na Índia. E aí ele foi falar com o pai de Govardhana. E o pai de Govardhana não queria dar o seu filho para ser levado embora. Mas ele ficou com medo do Brahman e do Muni de receber uma maldição do Muni. Então o que ele fez? Ele acabou deixando o filho ir com esse Muni. O Muni tinha muitos poderes místicos, mas a condição do pai para levar o filho Govardhana embora era que ele não poderia deixá-lo em nenhum lugar, não podia colocar no chão ele. Teria que sair de lá e levá-lo até o local do destino. Aonde ele colocasse no chão, ele não sairia de lá. E o Muni aceitou. E o Muni era muito poderoso, né? Tinha muitos poderes místicos, fazia muita austeridade. Ele pegou e levou a colina no ombro, carregando a colina de Govardhana no ombro. Nós lemos esses dias que para fazer a volta na colina de Govardhana são 45 quilômetros. Aí, nós, no olhar mundano, material, nós falamos: mas como é possível alguém carregar uma colina de 45? Nós não conseguimos carregar um vaso grande. Como que alguém consegue carregar? Né? É aquela história, né? Para Deus nada é impossível. Então, o Muni foi levando Govardhana no ombro. E para ele estava tranquilo carregar a colina no ombro. Quando ele passou por Vrindavana, a colina, Govardhana viu, e ele sabia que Krishna ia fazer os passatempos com Shrimati Radharani naquele local. Isso foi muito antes de Krishna aparecer na Terra, com Shrimati Radharani, com as Gopis, enfim, com o rio Jamuna. E aí, quando Govardhana percebeu que estava no local, que Krishna ia fazer os passatempos, que é Vrindavana, ele começou a se tornar mais pesado, começou a fazer pressão no ombro do Muni. E também, além disso, o Muni ficou com vontade de ir no banheiro. E aí, o que o Muni fez? Estava longe ainda do destino. Ele teve que colocar Govardhana no chão. E ele foi no banheiro. Quando ele voltou, Govardhana falou: eu não vou sair daqui. Eu não vou sair daqui porque a condição que você fez com meu pai é que você não iria me largar em nenhum lugar. Aonde você me colocasse no chão, eu ficaria. E aí Govardhana ficou em Vrindavana, né? Govardhana ficou em Vrindavana. Então, esse é o aparecimento de Govardhana em Vrindavana. Claro que isso é um lila de Krishna. Tudo é um lila de Krishna. Quando Krishna vem para a Terra, ele ele não vem sozinho. Ele veio com Shrimati Radharani, ele veio com as Gopis, ele veio com o irmão dele, com o pai, com a mãe. Ele traz os amigos, ele traz todo mundo. Ele traz a colina de Govardhana. Ele traz também, o rio Jamuna, ele traz tudo vem junto com ele. E esse foi o passatempo para Govardhana ficar onde está hoje, na colina de Govardhana. Mas quando Govardhana falou: eu não vou sair daqui, você quebrou a promessa, a condição que você fez com meu pai,
E aí o Muni, como ele tinha poderes místicos, ele fez uma maldição para Govardhana. Ele falou, cada dia que passa, você vai diminuir o tamanho de 1 grão de gergelim. Então Govardhana ela está diminuindo, a cada dia que passa, diminui o tamanho de 1 grão de gergelim. A gente pode pensar, poxa, mas isso não é nada. Mas algum dia Govardhana vai sair da Terra. E tem uma aula também falando que quando Govardhana não estiver mais na Terra, o rio Jamuna não estiver mais na Terra e o rio Ganges não estiver mais na Terra, as pessoas sábias, os santos, as pessoas não virão mais para a Terra. Então imagina o que será da Terra sem a colina de Govardhana, sem o rio Jamuna, sem o rio Ganges. Eles hoje mantêm do jeito que está. Quando eles saírem daqui, aí o negócio vai ficar realmente feio, né? E aí, dessa forma, Govardhana ficou lá. Ficou lá. E o pai de Krishna, Nanda Maharaj, ele era o rei daquela região, né? Nanda Maharaj. E ele era o rei e Krishna tinha 7 anos de idade. E todos viviam lá em Govardhana, naquela região. Eles faziam rodízio. O pai de Krishna tinha 900.000 vacas. Imagina 900.000 vacas há 5.500 anos atrás. Hoje isso não é nada, mas na época era muita coisa. Então, ele fazia o rodízio de pasto. Pastava num lugar, depois ia pastar no outro lugar, até a grama se recuperar. A grama era o único alimento das vacas na época. E todo ano eles tinham o costume de fazer o puja, a oferenda para o Senhor Indra. Porque quem é o Senhor Indra? O Senhor Indra é o rei dos semideuses. Então, todo ano eles faziam a oferenda. Por quê? Porque na visão deles, o Senhor Indra é quem controla a chuva, controla tudo, ele é o rei dos semideuses. E se fizesse adoração a ele e ele estivesse feliz, eles iam dar para ele, né? Ele ia dar para todos chuva. E a grama só cresce com chuva. Sem chuva não cresce a grama. E sem grama não tem como as vacas pastarem e comerem. E sem as vacas comerem não tem como produzir leite. E sem produzir leite, os vaqueirinhos não teriam com que trabalhar. Porque eles tiravam o leite e eles produziam queijo, produziam manteiga, produziam iogurte, coalhada, derivados do leite. Então todo ano eles faziam o puja, faziam a cerimônia, oferecendo artigos, comida para o Senhor Indra. Mas quando Krishna tinha 7 anos de idade, na idade normal, 7 anos, mas uma grande personalidade como Krishna, cada ano que passa, vale por 1 ano e meio. Então, na verdade, quando aconteceu esse passatempo da colina de Govardhana, que é hoje, Krishna tinha 11 anos de idade. Ele tinha 7, mas cada ano é 1 ano e meio, então ele já tinha completado 11 anos de idade. E aí ele falou para todos e para o pai, para os Gopas, para todos, ele falou, não vamos fazer puja, não vamos fazer adoração ao Senhor Indra. Vamos fazer a colina de Govardhana, que é o próprio Deus. Eles não sabiam que Krishna era Deus, ninguém lá sabia que Krishna era Deus. Yogamaya, ela atua para que ninguém saiba que Krishna é Deus. E aí ele falou, alguns contestaram, outros aceitaram, mas no final, como o pai dele era o rei, e o pai dele fazia normalmente o que Krishna queria, fizeram então o Abhisheka, fizeram a adoração, o puja, oferecendo comida, oferecendo tudo para Govardhana. Mas alguns falaram, vamos fazer também para o Senhor Indra. E aí Krishna falou, não há necessidade. O Senhor Indra não há necessidade de fazer, nós temos que adorar Govardhana, que é o próprio Deus, ele falou. Govardhana é o próprio Deus, nós temos que adorar Govardhana. E aí assim foi feito a oferenda de comida, de tudo para Govardhana. E Govardhana, ela começou a comer a comida. Começou a sumir a comida. Os artigos que ofereciam começaram a sumir. E aí Krishna revelou, Govardhana é o próprio Deus. Ele revelou para todos. Govardhana é Krishna, é a própria suprema personalidade de Deus. E nisso, Govardhana recebeu puja, mas o Senhor Indra não. E aí os amigos, né, os servos, na verdade, do Senhor Indra, eles foram falar para o Senhor Indra,
não fizeram puja para você esse ano, estão fazendo para a colina de Govardhana. Aquele garotinho de 7 anos, ele enfiou tudo isso na mente deles e não, eles não querem fazer o puja para você, a cerimônia para você, com cerimônia de fogo, com oferendas. E aí o senhor Indra ficou muito nervoso, muito irado. E ele falou: vou mandar chuva, vou mandar vento, vou mandar uma tempestade para lá, para Vrindavana. E começou a chover torrencialmente. E nisso não parava a chuva. E os vaqueirinhos todos estavam preocupados porque não parava de chover. E eles pensaram, falaram: o senhor Indra ficou muito bravo conosco, nós vamos morrer agora aqui. E as vacas, os animais, e as crianças, e todos, e foram correndo falar com Krishna. Pediram, falaram: Krishna, você colocou nós nessa dificuldade, agora tire em nós essa dificuldade. E Krishna sorriu. Krishna sorriu e com uma das mãos, ele arrancou a colina de Govardhana. Com uma das mãos, ele arrancou a colina de Govardhana. E com a mão esquerda, o dedo mínimo da mão esquerda, ele levantou a colina de Govardhana como se fosse um guarda-chuva. E todos se abrigaram embaixo da colina. E como ele era muito pequeno, Krishna ainda, um garoto, ele pisou em algumas shilas para poder ficar mais alto e todos entrarem embaixo da colina de Govardhana. E ele ficou lá, a chuva continuou, mas todos se abrigaram. E não tinha mais como o senhor Indra querer prejudicar ninguém ou matar ninguém. E essa história, né, a lição, o ensinamento principal é que aquele que se rende a Krishna, ele vai proteger. Então, Krishna, todos eles fizeram o que Krishna quis, mesmo sendo contra o que sempre foi feito, eles se renderam a Krishna, fizeram o que ele quis e ele protegeu a todos. E nós temos que ter essa fé. Por isso também, no dia de hoje, né, eu escutei várias aulas, né, de sannyasis, e eles falaram justamente o verso do Bhagavad Gita, capítulo 18, verso 66, onde Krishna fala: abandone tudo e renda-se a mim. Abandone sua família, abandone seu emprego, abandone a sua vida material, abandone tudo e renda-se a mim. Krishna fala isso no Bhagavad Gita. As pessoas leem o Bhagavad Gita. Tem gente que lê todo o Bhagavad Gita, mas não segue o que Krishna quis. Por que não? Porque nós não temos fé. Nós não temos fé no que Krishna fala. Esse é o grande problema. O próprio Krishna falou para Arjuna: largue tudo e renda-se a mim, mas ele falou para nós, não para Arjuna. Arjuna foi usado para ele falar o Bhagavad Gita. Então ele falou para nós: largue tudo e renda-se a mim. E você não terá nenhuma penalidade. Ah, mas eu vou largar meu filho, minha filha, minha mulher, meu marido, meu emprego, vou largar tudo e vou me render? Sim, Krishna fala, você não vai ter nenhuma penalidade se você fizer isso. E ele vai te proteger pessoalmente. Aquele que se rende a Krishna, ele pessoalmente vai cuidar de cada um que se rende a ele. Infelizmente, nós não temos essa fé, mas algum dia, quem sabe, praticando corretamente, seguindo as instruções exatas do Guru, algum dia nós vamos chegar nisso. E quando a gente receber a verdade na nossa alma, quando a verdade entrar na nossa alma, aí nós vamos largar tudo, porque nada tem sentido no mundo material. Nós falamos sobre isso no dia do aparecimento de Srila Siddhartha Maharaj. Quando ele estava com um amiguinho dele, ele já estava na faculdade, o amigo estava no primeiro ano da faculdade e ele no quarto ano. O amigo falou para ele: aquele senhor, aquele cavaleiro, se referindo ao pai. E Siddhartha Maharaj falou: como você fala assim do teu pai, aquele cavaleiro, ele é seu pai. E aí o garotinho, enfim, o amigo dele falou: ele não é o meu pai. Ele é meu pai nessa vida, mas e na vida anterior, quem foi meu pai? E na vida posterior, agora essa, quem será meu pai? E quando Siddhartha Maharaj escutou isso, esse foi o divisor de águas na vida dele. Porque ninguém é de ninguém.
a gente acha meu filho, meu marido, minha mulher, meu pai, minha mãe, meu isso, meu corpo, ninguém é de ninguém. Por isso, não tem problema em largar. Krishna fala, largue tudo e renda-se a mim. A verdadeira família é a família de Krishna, não é a família que você nasceu, de DNA. A gente já foi pássaro, a gente já foi animal aquático, a gente já foi animal terrestre, a gente já foi planta, a gente já foi tudo. E por que tanto apego ao mundo material, tanto apego a esse corpo, tanto apego a tudo que você tem? Por isso Krishna fala. Mas nós não temos fé no que Krishna fala. Nós não temos fé. Nós não acreditamos em Krishna. É possível isso? A gente está no caminho da consciência de Krishna, mas nós ainda não temos a consciência de Krishna. Porque aquele que atinge a consciência de Krishna, ele larga tudo. Então, esse passatempo, como falaram os sannyasis hoje, esse passatempo é justamente para a gente compreender que Krishna vai te proteger se você largar tudo. Não é proteger de um acidente, como alguns leem e não entendem. Não é proteger de um acidente, proteger de, sei lá, de ficar doente. Não, a proteção de Krishna é em relação a você se render a Ele e Ele não vai deixar acontecer nada com você. Não vai acabar comida, não vai faltar onde você morar. Aquele que se rende a Krishna, não vai faltar nada para ele. Então, esse é o passatempo de Govardhana Puja. E depois que o Senhor Indra viu isso, que Krishna levantou a colina de Govardhana com o dedo mínimo da mão esquerda, ele pensou, esse garoto não é normal, não é um garoto comum, ele é a suprema personalidade de Deus. E aí ainda veio do plano celestial, porque ele é o rei dos semideuses, ele vive no plano celestial. Ele veio do plano celestial e ele deu um banho em Krishna com o leite da vaca Surabhi, que é uma vaca transcendental também. Não há a vaca normal que temos aqui. As vacas transcendentais de Krishna, que ele pastoreia, não são essas vacas aqui. Cada vaca que está lá no mundo transcendental é uma alma pura. As vacas aqui estão cumprindo o karma, como nós. Então, Krishna, ele foi banhado pelo Senhor Indra. E através desse banho se criou o Govinda Kunda. Kunda é o lago. Por que Govinda? Foi aí que Krishna recebeu o nome Govinda. Porque Go de vaca e Indra, Govinda, do Senhor Indra. E o Senhor Indra se rendeu a Krishna. Ele percebeu que aquele garotinho era a suprema personalidade de Deus. Essa história do Puja de Govardhana, né? Alguém tem alguma pergunta sobre esse lila? Não. É um dos lilas de Krishna, né? Govardhana. E também nós temos aqui no Templo de São Paulo um Giridhari. Antigamente a gente chamava de Giriraj, por falta de conhecimento, né? Mas eu escutei uma aula de Srila Ashara Maharaj, que conviveu muito com Gurudeva, com Siddhar Maharaj, e ele deu aula falando, Giriraj, Gurudeva falou, é só a deidade que nós temos lá em Govardhana. Nós temos um templo lá em Govardhana, se chama Sridhar. Goswami Seva Ashram, é o nome do ashram de lá. E aí, Gurudeva fez aquele ashram lá, porque Siddhar Maharaj, ele quis que tivesse um ashram lá na beira, não na colina de Govardhana, mas ao lado da colina de Govardhana. E fica bem pertinho do Radha Kunda, do Govinda Kunda. Então, lá fica esse local e também tem o passatempo, né, das gopis, que elas, durante o dia, elas ficam no Radha Kunda com Radha Krishna, as gopis. À noite, elas não ficam lá. À noite, elas vão para a colina de Govardhana. Mas, Srila Bhaktisiddhanta falou, nós não temos capacidade de ficar em Govardhana. Nós temos que ficar ao lado de Govardhana, porque é muito elevado. É muito elevado, Govardhana é muito elevado. Govardhana é o local, as cavernas de Govardhana, onde Krishna faz os passatempos com Shrimati Radharani. Mas isso não é para nós, isso daí
é uma literatura que não é para nós, a gente sabe disso, mas não é para nós nos aprofundarmos nisso. Então, Sridhar Maharaj, essa Giridhari que tem aqui, Gurudeva falou, o único Giriraj é o lá que tem em Govardhana. É uma deidade grande, bem grande, só que ele chama Anu Giriraj. É o pequeno Giriraj. Só que ele é enorme, ele é pequeno em relação à colina de Govardhana. Ele é muito grande, muito, mas muito grande mesmo, né? Muito pesado. Então, essa deidade e os outros Giridharis do mundo inteiro da nossa missão são Giridhari. O que quer dizer Giriraj? Raj quer dizer o rei das montanhas. Giri é montanha, Raj é rei, Giriraj é o rei das montanhas. E o que quer dizer Giridhari? Giridhari é o nome de Krishna, quando ele levantou a colina de Govardhana. E aí ele recebeu esse nome, Giridhari. E a deidade aqui, então, Giridhari, é a primeira deidade do Brasil, do Sri Chaitanya Sarasvati Mati, está aqui no Templo de São Paulo. Sripata Tapasi Maharaj, vou contar a história brevemente. Sripata Tapasi Maharaj, ele era da ISKCON, recebeu a iniciação Diksha de Swami Maharaj Prabhupada. Prabhupada abandonou o corpo, ele foi se abrigar em Siddhar Maharaj. E Siddhar Maharaj deu sannyasi para ele. Um dos poucos sannyasis de Siddhar Maharaj, na época ele se chamava Sripa Bhaktivilas Parvati Maharaj. E antes de abandonar o corpo, Srila Maharaj deu sannyasi para ele com o nome de Sripa Bhaktivilas Tapasi Maharaj. E ele recebeu sannyasi e certa vez ele falou para Siddhar Maharaj, eu gostaria de ter uma Govardhana Shila para levar para São Paulo, para o Brasil. E Siddhar Maharaj falou, sannyasi não precisa adorar uma Govardhana Shila. Não tem necessidade de um sannyasi adorar a Govardhana Shila. A principal função do sannyasi é pregar. Mas Sripa Tapasi Maharaj falou, mas eu gostaria muito de ter uma Govardhana Shila. E aí Siddhar Maharaj falou, então vá para Govardhana e escolha uma. E se Tapasi Maharaj falou, mas como que eu vou saber o que é Govardhana e o que não é? Porque não é toda Shila, toda pedra que é Krishna. Tem pedras lá em Govardhana que não são Krishna. São outras pedras. E aí Siddhar Maharaj falou, ele vai se apresentar para você. Giridhari vai se apresentar para você, não se preocupe. E aí Tapasi Maharaj foi para lá. De Navadvipa ele foi para Vrindavana. Na época nem tinha os templos ainda, na época de Siddhar Maharaj não existiam os templos lá. Nem de Govardhana, nem de Vrindavana, que tem hoje. E aí ele foi para lá e ele escolheu 2 shilas. E ele colocou as shilas dentro do saquinho da Japamala, a Japamala de Prabhupada, a Sevaktivedanta, que iniciou ele. E ele veio com as 2 shilas, né, Govardhana Shila. E aí quando ele estava em Vrindavana, o macaco roubou o saco da Japamala com as 2 Govardhana Shilas e a Japamala de iniciado dele. E ele ficou muito bravo. E ele saiu correndo atrás do macaco. Mas é muito difícil você pegar o macaco. Os macacos de Vrindavana são pequenos, muito rápidos. E imediatamente o macaco subiu no telhado. E ele falou que ele subiu no telhado também. Mas claro que ele não conseguiu pegar. Né? O macaco levou embora a Japamala com as 2 Govardhana Shila. E ele ficou muito triste. Muito, muito, muito triste. E aí ele encontrou um dos sannyasis da época, um venezuelano, que já abandonou o corpo. Ele se chamava Avaduta Maharaj. E ele falou para Tapasi Maharaj, poxa, vamos lá, você está tão chateado, vamos no Radha Kunda, o lugar mais elevado do mundo, vamos lá onde Srimati Radharani e as Gopis tomam banho, vamos lá ao lado do Kunda, do lago de Krishna, o Shama Kunda. E ele acabou indo com o devoto, né, com o sannyasi, Avaduta Maharaj, lá da Venezuela, na época. E aí, o que aconteceu? Ele chegou lá no Radha Kunda e acho que a maioria aqui não conhece, né? Mas tem fotos do Radha Kunda. E aí o Radha Kunda é como se fosse uma arquibancada de estádio de futebol antigo, né? São vários degraus altos. E Tapasi Maharaj estava andando assim, ele tropeçou e ele caiu dentro do Radha Kunda.
E quando ele pisou no fundo do Radha-kunda, nessa parte aí o Radha-kunda não é fundo, ele é raso. Quando ele pisou no Radha-kunda, ele sentiu algo na sola do pé dele, embaixo do pé dele. E ele abaixou para pegar, e quando ele pegou na mão, é esse Giridhari que está aqui. Estava no Radha-kunda, e aí Tapasi Maharaj encontrou ele lá e levou ele para Siddhar Maharaj. Quando ele chegou para Siddhar Maharaj, ele contou a história. Siddhar Maharaj sorriu e falou: eu não falei que ele ia se apresentar para você? Então, esse Giridhari, ele quis vir para o Brasil, e como foi falado também por outros sannyasis, desde o início, quando ele veio para cá, em 83, mais ou menos, né, que ele veio para o Brasil, ele, desde aquela época, a ideia dele já era de Krishna vir aqui para o Templo de São Paulo, nesse local. Ele passou por muitos lugares, ele ficou com várias pessoas adorando ele. A maioria do tempo foi Tapasi Maharaj, mas Tapasi Maharaj ficou doente no final da vida e passou para um devoto adorar, para outro devoto, mas ele queria vir para cá, para o Templo de São Paulo. Desde o início, há 40, 50 anos atrás, ele já estava planejado para vir para cá. A gente que não consegue compreender isso. Então, esse é o lila de Giridhari aqui do Brasil, esse Giridhari, na verdade, com Tapasi Maharaj, com Siddhar Maharaj, e aqui o Templo de São Paulo agora. Ele está aqui desde que o templo foi inaugurado, antes do templo ser inaugurado, né? Tapasi Maharaj abandonou o corpo em 2010, e eu já comecei a fazer o puja para ele em 2010, e depois ele veio morar comigo em 2011, a Govinda Mohini Devidasi, ela adorava esse Giridhari um ano depois, mais ou menos, que Tapasi Maharaj, durante um ano depois que Tapasi Maharaj abandonou o corpo. Depois ela também teve um problema de saúde, e aí ele veio para cá, e ele está aqui até agora, né? E se for a vontade dele, ele sai daqui ou ele permanece aqui. Nós não dominamos Krishna, tudo está na vontade dele. Mas ele está aqui até hoje, nós vamos fazer o Abhisheka nele, né? Vamos dar o banho nele daqui a pouco, né? Quem está presencialmente aqui. Quem não está presencialmente, está pela live, pelo Facebook, pode fazer em pensamento. Não é igual, mas é em pensamento. Como disse lá Govinda Maharaj, o pouco é melhor do que nada. Então, quem está aí e não pôde vir ao templo, hoje, nesse dia auspicioso, pode fazer o Abhisheka aí em casa, né? Eu vou preparar agora o banho do Sri Giriraj, o Abhisheka, né? Nós vamos usar o banho nele com Panchamrita. O que é o Panchamrita? Amrita quer dizer néctar, Pancha quer dizer 5. São 5 néctares. Quais são os 5 néctares que nós vamos banhar Giriraj? Giridhari. O leite, o iogurte, o mel, o ghee e o açúcar. Aí coloca um pouco de cada, a gente faz uma mistura. Como está meio frio hoje, eu vou dar uma aquecida, só para não deixar muito frio. E aí nós vamos dar o banho em Giridhari com esse Panchamrita. Depois aí, claro, com água para tirar o excesso desse Amrita, né? Porque como ele tem açúcar, tem mel, tem ghee, ele vai ficar meio grudado no corpo de Giridhari. Então, aí depois eu vou dar um banho em Giridhari, e assim nós vamos terminar o festival de Govardhana Puja. Então, alguém tem alguma dúvida, algum comentário? Leu alguma coisa? Tem muito texto, né? Muito texto no site internacional. Nós lemos hoje de manhã uma parte do livro de Siddhar Maharaj, capítulo 6, O Senhor das Vacas. Então, Krishna é o Senhor das Vacas, né? Então, veja só, a Suprema Personalidade de Deus é um vaqueirinho, usa roupas simples, sem coroa, sem nada, diferente de Narayana. Essa é a Suprema Personalidade de Deus, Sri Krishna, né? Ele se apresenta como vaqueirinho, ele nunca se apresentou como Deus. Para pouquíssimos ele se apresenta como Deus.
Então, esse é o lugar mais elevado onde Krishna mora. E lá também tem, claro, a colina de Govardhana. O mundo transcendental também tem o rio Jamuna, também tem a colina de Govardhana, também tem as florestas de Vrindavana, também tem Vrindavana. Só que Vrindavana no mundo transcendental se chama Goloka. Aqui no mundo material, Vrindavana se chama Gokula. Essa é a diferença, mas o local é o mesmo, é transcendental. A colina de Govardhana é transcendental, não há diferença entre Krishna e a colina de Govardhana, ele mesmo fala isso. E adorar uma pedra que é da colina de Govardhana, como a gente faz, é adorar Krishna. Alguns falam, você tem que ter a murti de Krishna. Não, adorar Govardhana é adorar Krishna. Ele é a própria colina de Govardhana. Ele é o próprio Giridhari ou Giriraj. Nós temos que ter essa fé. Nós não temos que olhar ele como uma pedra. Aquele que olha ele como uma pedra, aquele que olha o rio Ganges como um rio comum, aquele que olha Vrindavana nas florestas como uma floresta normal, ele não tem nenhuma fé. Nenhuma fé. E ele fazendo isso, chamando o Giridhari de uma pedra comum, ele está ofendendo Krishna. Isso é muito ruim. Então, temos que ter a compreensão que ele está lá no altar, o próprio Krishna. Temos que ter essa fé. E a foto também. E Giridhari é uma deidade muito fácil de adoração. É diferente de uma Murti, de Mahaprabhu, de Nityananda Prabhu, principalmente diferente de Radha Krishna. Giridhari ou Giriraj, né? No caso nosso é tudo Giridhari, né? É uma deidade que hoje você ofereceu um monte de boga, amanhã você pode oferecer só água. Não há problema. O padrão não precisa ser mantido. Se você adora Mahaprabhu, se você adora Radha Krishna, o padrão tem que ser mantido. Se você não mantiver o padrão, você vai cometer uma ofensa. Giridhari não. Giridhari é uma deidade que hoje você fala, hoje é domingo, eu vou adorar ele o dia inteiro, eu vou dar banho, vou fazer guirlanda, eu vou fazer tantas preparações, e aí no dia seguinte, na segunda-feira, você só oferece água com tulasi, tudo bem. Se você fizer isso com Radha Krishna, com Mahaprabhu, você está cometendo uma ofensa. Então, a deidade mais tranquila para você adorar, todo mundo quer ter Radha Krishna no altar. Primeiro que Radha Krishna não é deidade da nossa linha, tem que ter Mahaprabhu junto. A nossa linha, Gaudiya Vaishnava, Sri Chaitanya Sarasvati Mati é Mahaprabhu, à direita, Krishna no centro e Shrimati Radharani à esquerda, com ou sem Govardhana Shila. Como ninguém quer falar nada, ninguém quer... Que nem os passatempos de Krishna é tão maravilhoso, né? Que nem que ele fez Narada Muni, né? É assim que vontade de usar o banheiro, né? Sendo que Narada Muni ele tinha poderes místicos, jamais ele sentiria essa vontade, né? Isso aí foi deixar do Govardhana naquele lugar só para ter esse passatempo hoje. Não é Narada Muni, é um outro Muni. Então... É um outro Muni, Não foi Narada Muni, é um outro Muni. Eu não me recordo o nome do Muni. Pode falar. Então ele é tão transcendental, assim, tão elevado, né? Que ele faz esse tipo de... a pessoa sentir certa necessidade para ter o passatempo, né? Sim. Sendo que não precisava, né? Na verdade, quem controla isso não é Krishna, é Yoga Maya. Né? Yoga Maya que é Maya que atua para Krishna, o passatempo de Krishna acontecer. Então, o Yoga Maya que faz... Da mesma forma que quando Krishna apareceu, né, os guardas ficaram sonolentos, o Vasudeva, o pai de Krishna, saiu da prisão onde Krishna nasceu, e aí o rio Jamuna abriu, e tudo aconteceu com Yoga Maya preparando tudo. Né? Ela que prepara tudo para o passatempo de Krishna acontecer. Né? Mas é maravilhoso, claro. Né? Sempre acontece o que Krishna quer. Ele está no controle. A Yoga Maya no mundo transcendental e aqui no mundo é Maya. Ela atua... Né? Ela não atua... é a mesma personalidade atuando de um lado e de outro. Ela atua no mundo material quando tem o passatempo de Krishna. Ah, tá. Então ela né? atua lá também. Ou de Mahaprabhu. Né? Ela atua nos passatempos de Krishna, de Mahaprabhu. Agora, a Mahamaya é aquela que dá o teste para a gente ver se a gente vai se render a Deus, se está rendido mesmo ou não. Né? Mahamaya, as duas são ilusórias.
Só que uma é ilusória para quem é devoto puro e a outra é ilusória para a gente, que estamos caídos. Mahamaya é para devoto puro. Yogamaya. Yogamaya. E a Mahamaya é para testar a gente, para ver se a gente realmente quer servir Deus ou não. Quer continuar no mundinho nosso desfrutando. Né? Essa é a diferença de Mahamaya e Yogamaya. Mas Essa eu conheço. então, mas Todo mundo conhece. o Prabhu, mas a Yogamaya, que é no mundo transcendental, né? E aqui é Maya. Então, Mahamaya. Sim, a Mahamaya. É a mesma personalidade, eu tô em modos diferentes, em mundos diferentes? É a mesma, então, mesmo. Expansão, é. Tudo expansão. É expansão. Tudo é expansão. Isso, é verdade, é expansão. Todo mundo é expansão. Nós também somos expansões, né? De Krishna. Eu queria falar as orações, né, que na aula de manhã, né? Enquanto você fala, Hoje você vai preparar o Abhishek, né? deixa eu preparar o Abhishek. Pode falar. Então, de manhã a gente teve uma aula muito importante de Siddhartha Maharaj. Que está no livro, né? Que está no livro dele, né? E nessa aula aí tem alguns tópicos que são importantes, que a essência do lila, desse lila aí da montanha de Govardhana, é que Krishna vai sempre proteger a gente. E quando o Sr. Indra, ele começou a tempestade, né? E começou a enchente, todos os Gopalas e os amiguinhos de Krishna foram cobrar Krishna, foram falar assim: e agora, e agora você tem que proteger a gente, porque você foi lá provocar o Sr. Indra, né? Você falou pro Sr. Indra que não era para fazer mais adoração ao Sr. Indra, e era para fazer adoração para a montanha, e agora o Sr. Indra está atacando a gente, agora você tem que proteger a gente. Foi todo mundo procurar Krishna para proteger ele, porque estava passando por uma miséria muito grande, estava passando frio, estava tendo enchente, estava com medo, as pessoas ficaram, os gopalzinhos ficaram com medo de morrer. Então o que a gente tira de conclusão disso? Que o sofrimento faz a gente buscar Deus. Né? Através do sofrimento, através do medo, a gente vai buscar Deus. É uma forma de a gente buscar Deus. E Krishna falou: fica tranquilo que eu vou proteger vocês. E foi lá e levantou a montanha de Govardhana. E aí, a oração que a gente tem que fazer para Krishna, Siddhartha Maharaj falou que a gente tem que orar assim: ó Krishna, dá-me proteção contra todas as dificuldades que possam vir a me atacar por eu ter deixado para trás minhas obrigações comuns. Isso quer dizer o quê? Que Deus vai proteger a gente se a gente se render totalmente a Ele. Mas a gente não está nesse nível ainda, né? E a gente não tem essa fé. Mas a gente tem que ter essa fé. É muito difícil a gente ter essa fé, largar tudo, largar a família, largar o trabalho, largar o filho. Enfim. Ninguém tem essa coragem ainda de fazer isso, mas a gente só vai ter a proteção de Krishna total quando a gente fizer isso. Hoje a gente não tem, porque a gente não largou isso. E outra coisa que a gente não consegue conceber é como que Krishna levantou a montanha de Govardhana com o dedo. Como é que foi possível isso? Foi isso que aconteceu. Não foi não é uma lenda, não é uma história fábula, que igual todo mundo fala, são fábulas e tal. E Siddhartha Maharaj, para ilustrar isso, usa o exemplo de Einstein, usa o exemplo de um outro filósofo, que eu não lembro o nome do filósofo, um físico, para ilustrar isso, porque Einstein fala: o nosso olho é incapaz de ver um átomo, a gente não pode ver uma reação atômica, por exemplo, a gente não pode ver eletricidade, a gente não pode ver uma onda sonora. Então, o nosso olho não pode ver o passatempo de Krishna, que aconteceu 5.000 anos atrás, em outra era. Então, naquela era era possível, Deus pode tudo. Então, se Ele quiser, Ele vem aqui com o dedo dele, Ele destrói sua casa, destrói sua vida. Se Ele quiser, Ele constrói um palácio. Se Ele quiser, Ele tem a força de transformar moléculas, de levantar as coisas.
tem um poder que é inimaginável para nós. Então, quando alguém questiona como que Krishna levantou a montanha de Govardhana com um dedo só, como que ele fez isso? Como é que ele abrigou todo mundo debaixo da montanha de Govardhana para proteger os devotos da ira do Senhor Indra? Como isso foi possível? Né? Para quem tem fé na Escritura, qual que é a diferença de uma pessoa inteligente e de uma pessoa que não é inteligente? No mundo material, a gente diz, a pessoa é tão inteligente, ele sabe ler, ele sabe falar inglês, ele sabe física, ele sabe química, ele é pedagogo, ele fez 3 faculdades, nossa, ele é médico. Não, essa pessoa não é inteligente. Se essa pessoa não entende a lei de Deus e não respeita a lei de Deus, ela não é inteligente. Se essa pessoa não acredita que Krishna levantou a montanha de Govardhana, ela não é inteligente. E aí, Sridhar Maharaj fala, Deus opera maravilhas, seus caminhos são desconhecidos e inconcebíveis. O que é desconhecido e inconcebível para nós? Por que é desconhecido e inconcebível para nós? Porque a gente não consegue ainda se livrar da matéria e se desprender para poder enxergar o transcendental. Eles conseguem, os devotos puros. Eles conseguem ver, eles conseguem entender que Krishna levantou a montanha de Govardhana. Mas a gente é tão burro que eles têm que falar que Einstein, que o cientista, que ele tem que comparar com o átomo para a gente poder acreditar. E tem gente que questiona ainda. Como é que levantou a montanha de Govardhana? Sim, ele levantou a montanha de Govardhana. Sim, ele fez tantas outras maravilhas. Sim, ele matou a serpente Kaliya. Sim, ele fez outras coisas incríveis também. Matou os demônios. Essas coisas todas que são inconcebíveis para nós. A serpente Kaliya ele matou. Ele não matou? Não, ele só colocou o pé na cabeça dela para a garuda não comer ela. Mas ele deixou ela calma, né? Mas ela tirou o ego. Tirou o ego. Mas dela. o passatempo do Senhor Indra também Krishna fez esse passatempo para o Senhor Indra baixar o ego. Baixar o ego. Porque ele tem um ego extremamente alto. Eu sou o rei dos semideuses, né? E então Krishna ele não gosta de ego. Se o devoto tiver ego, Krishna ele vai tirar o ego do devoto. Sim. De algum jeito, ele vai afastar o devoto, ele vai tirar o devoto, mas o ego ele não gosta de ego, né? Isso vai ter que pisar na cabeça de muita gente, então, ainda, né? Mas isso aí, a gente não... Para entrar no Lila de Krishna não é qualquer um. Inclusive na minha, né? De todos vocês aqui, né? Não, porque eu acho que aqui ninguém aqui tá com ego... Fora do ego, né? Fora do ego, né? Porque se a gente tivesse, a gente tava já rendido, já vestindo açafrão aí, pregando e... Enfim. E Jesus... Nosso ego é muito elevado ainda. A gente tem ego, a gente tem muitos anarcas ainda para remover, sabe? Não é só porque a gente parou de quebrar princípio que a gente está salvo, não. Tem muitas coisas ainda que a gente precisa rever na nossa conduta para poder chegar aos pés de alguém ali santo como eles. E só para concluir, vou falar o verso aqui do Bhagavad Gita que o Prabhu citou, que é assim: abandone todas as outras concepções de dever e simplesmente renda-se a mim. Não tenha medo, eu o protegerei e o libertarei de todas as reações pecaminosas que possam surgir da negligência com seus deveres comuns. Se a gente acreditasse nisso, a gente já estava rendido. E Só pra Jesus andou na água, abriu o mar vermelho, já é difícil acreditar. Aí você pega assim, comum, se for, que é mais recente. Já é uma coisa assim que, nossa, como, né? Você fala de Govardhana, né? O devoto que está muito avançado para falar assim, poxa, realmente é isso, que está há muito tempo vivenciando, vendo. O problema é que a gente né? compara com a era atual. Aí você está comparando com o seu olhar mundano. Então, o que aconteceu 5.000 anos atrás é inconcebível para nós. O que acontece no mundo transcendental é inconcebível para nós, cara. A tinta então é isso. Mas já que a Adipurusha falou... E acredita, Vitor, acabou que o milagre é um reflexo da nossa ignorância. Né? Pô, o cara colocou a mão ali, você andando, o cara fez isso aqui, outro, entende?
Então, esses fatores, né, nós somos uma pessoa que não vai enfrentar o fato devido à nossa ignorância, entende? Né? A gente não tem visão para isso. Mas quando você se rende, ela vai se revelando. Né? Hoje na você aula... vai ouvir uma coisa aqui hoje, que daqui, não sei quanto tempo, ela vai começar a fluir na sua mente e vai mostrando aí a verdade. Né? Então você tem que estar aí praticando dia a dia, que a verdade vai se revelando a você. Né? Isso, e é sincero, e tem aquela cereja do bolo chamada humildade. Que eu te falei assim, mano, então você falando, né? Então com a humildade, da cerejinha do bolo, você vai chegando lá, você vai compreendendo com o tempo, você não nem pegar e mostrar para as outras pessoas que você está entendendo isso, que você realizou isso, porque a pessoa que está realizada, né? Como que eu vou falar aí para você que essa laranja tem esse gosto, se você não provar ela? Né? Não vai ter como. Né? Então é uma coisa particular de cada pessoa. Então, aí que está dito aqui, é uma coisa particular de cada pessoa e cada um dentro da sua fé, né? Que nem, por exemplo, né, que o Bruna falou, né? A gente, dentro do nosso caminho devocional, que nós estamos caminhando como passinhos de bebê, uma hora a gente levanta, anda, cai, levanta, cai, anda. A gente entende que Krishna levantou a coluna de governo, a gente acredita nisso. A gente tem essa fé, a gente não tem esse êxtase, essa realização como essas almas elevadas, que é a nossa sessão discipular, mas nós acreditamos nisso, entendeu? Então, cada um dentro da sua religião, como foi citado, você falou de Jesus, né? Eles acreditam naqueles passatempos de Jesus, vamos dizer assim, e nós aqui nos nossos. Então, não existe burrice nesse caminho. Existe a questão de você estar aprendendo, e de cada fé, de cada religião, você vai vivenciando dia a dia o ato devocional. Que é a humildade, a tolerância, a respeito e servir, né? Adequadamente. O Adipurusha comentou sobre o milagre, né? E Puri Maharaj falou do milagre hoje. Aí ele falou que ele estava na Índia quando a Madre Teresa de Calcutá abandonou o corpo. E aí perguntaram aí falaram para Gurudeva, eles estão querendo que o Vaticano canonize ela, né? Torne ela uma santa para ela entrar no altar do católico. Né? Aí Gurudeva falou, o que é necessário para ser um santo na Igreja Católica? E aí o pessoal falou, tem que fazer 3 milagres comprovados. Tem que ter 3 milagres comprovados. E aí falou que Gurudeva olhou, deu aquela risada e falou, só 3? Gurudeva falou. E aí é o que Puri Maharaj falou, Gurudeva fez muito mais de 3 milagres. Fez tanto milagre, né? Gurudeva fez muito mais de 3 milagres, né? Então, na verdade, é outra concepção, entendeu? Né? É outra concepção totalmente diferente da nossa. Eu vou pegar o Giridhari agora. Agora tem um rapaz aí que é um mochileiro, que eu vi lá no YouTube, um rapaz maluco que virou santo. Não sei como, engraçado, né? Que engraçado. Aquela Santa Cecília, que na igreja de Santa Cecília, ele tá igualzinho lá naquela caixa de vidro. Você viu? Como assim? Aí eu vou uma coisa aqui. E mais O padrão do Abhishek é o mesmo quando a gente faz o Puspanjali, tá? Primeiro os homens, depois as mulheres. Eu primeiro vou purificar cada um para dar o banho em Giridhari.
Você ajuda, Xana? Depois que der banho de idade, a mão vai ficar meio melada, né? Porque são o panchamita. Aí a Xananda dá um guardanapo cada um papel toalha para fazer. Deixa eu pegar aqui e colocar o pessoal que está no Facebook participar conosco aqui para ver o banho. Vê se dá para ver alguém no Facebook aí. Acho que tá bom, né? Tá pequenininho, mas tá fazendo. Espera aí que eu vou entrar então. Não está querendo abrir. Então não é para. Não. Tem alguma forma de abrir? Eu acho que seu dedo deve estar molhado. Deixa eu ver que meu dedo tá seco. Tem o olho dele que não está. Não, tá travado mesmo. Tudo bem, dá para ver. Espera aí. Eu acho que é porque a câmera... Levanta um pouquinho o pé dele. Tem que inverter a câmera, eu acho. Espera aí. Tem que pôr a câmera frontal. Você dá a câmera daqui, né? Pra lá, né? Subiu? Subiu. Trava aí. Melhorou, agora dá para ver os dois ali. É isso que a intenção foi essa. Tá bem travado, né? Tá, eu acho. Então vamos começar. Meia. Quem vai tirar as fotos? Enquanto faz o Abhisheka, tem a canção de Giridhari que está aí no livro do Kirtan. Ele está tanto no Arati da noite como da manhã. E aí vocês cantam. Qual que é? Calma, precisa procurar. Qual que é a página? Tem no Arati de manhã e Arati da noite. Não, da manhã não, só à noite. Só não dá à noite. Só da noite. Quer que eu cante? Que página é? É de 66. Jaya Girirajerarochiko Shobha Jaya Girirajerarochiko Shobha Shri Brajamandala Madheshwara Manaloba Jamandala Madheshwara Manaloba Pramuda Madana Lila Shiraramana Pramuda Madana Lila Shiraramana Jatanika Lila Kori Kori Sakigana Jatanika Lila Kori Kori Sakigana Malaki Magavi Kunja Kangare Kangare Malaki Magavi Kunja Kangare Kangare Nibudani Kunja Lila Hare Manohare Nibudani Kunja Lila Hare Manohare Shama Kunda Radha Kunda Kusu Sarovara Shama Kunda Radha Kunda Kusu Sarovara Manasagandara Nagaraya Vichara Manasagandara Vichara Vichara Shri Govinda Kunda Lila Sarina em cima Shri Govinda Kunda Lila Sarina em cima Divanishi Bhakta Vrinda Kori Parikrama Divanishi Bhakta Vrinda Kori Parikrama Siddha Swami Sevaram Paramasobhana Siddha Swami Sevaram Paramasobhana Jata Nitya Seva Kori Sarasvatagam
Jatya Nitya Seva Kori Sarasvatagana Abhinashi Krishna Jani Vaji Bharatori Abhinashi Krishna Jani Vaji Bharatori Mahaprabhu Samartila Raghunatha Puri Mahaprabhu Samartila Raghunatha Puri Goswami Shri Raghunatha Dasari Maria Goswami Shri Raghunatha Dasari Maria Nirantara Seva Kori Antarmana Hoya Nirantara Seva Kori Antarmana Hoya Jaya Giri Govardhana Divya Salori Jaya Giri Govardhana Divya Salori Rupa Sanatana Jiva Raghunatha Zori Rupa Sanatana Jiva Raghunatha Zori Surendra Munindra Shiva Shuka Mahajana Surendra Munindra Shiva Shuka Mahajana Dekenaya Rochi Shobha Dula Bagashana Dekenaya Rochi Shobha Dula Bagashana Seva o Seva Karupe Nitya Parakasha Seva o Seva Karupe Nitya Parakasha Sanandeya Rati Dekhi Adamadasha Sanandeya Rati Dekhi Adamadasha Seva o Seva Karupe Nitya Parakasha 67. Quero penitya para casa, Sanandeya Rati Dekhi Adamadasa, Sanandeya Rati Dekhi Adamadasa. Jaya Giri Raja Jaya Govardhana, Jaya Giri Raja Jaya Govardhana, Jaya Giri Raja Jaya Govardhana, Jaya Giri Raja Jaya Govardhana. Jaya Jaya Giri Raja Rochi Koshoba Shri Bhaja Mandala Madhi Jagamana Loba Pramona Mandana Lila Sri Radharamana Jata Nitya Lila Korelo Esaki Gana Malati Mandala Normalmente canta e repete. Vamos gente, repete gente. Malati Madave Kundya Kandare Kandare Malati Madave Kundya Kandare Kandare Nikunja Lila Hari Manohare Nikunja Lila Hari Manohare Shana Kunda Radha Kunda Kunsusarovara Shama Kunda Radha Kunda Kunsusarovara Manasa Gangada Nagatira Vitara Manasa Gangara Gachijaya Venchara Shri Govinda Kunda Lila Stalina Risima Shri Govinda Kunda Lila Stalina Risima Divana Shibhakta Vrinda Kori Parikrama Divani Shibhakta Vrinda Kori Parikrama Siddha Swami Sesvaram Parama Shobhana Siddha Swami Sevaram Parama Shobhana Jata Nitya Seva Kori Sarasvatagana Jatya Nitya Seva Sarasvatagana Abhinashi Krishna Jani Abhicharatore Avinashi Krishna Gyani Bhaji Bharatore Mahaprabhu Sarvapila Raghunatha Kori Mahaprabhu Samarpila Raghunatha Kori Goswami Shri Raghunatha Dashares Maria Goswami Shri Raghunatha Dashares Maria Nirantara Seva Kori Antarmana Hoya Nirantara Seva Kori Antarmana Hoya Jaya Giri Govardhana Divya Saloi Jaya Giri Govardhana Divya Saloi Rupa Sanatana Jiva Raghunatha Roy Rupa Sanatana Jiva Raghunatha Roy Surendra Munindra Shiva Sukha Mahajana Surendra Munindra Shiva Sukha Mahajana
Dekenaya Rochi Sobadula Badachana, Dekenaya Rochi Sobadula Badachana. Se você bater no peito, já para casa. Se você bater no peito, já para casa. Sandeya Rochi Deke Adamadana, Sandeya Rochi Deke Adamadana. Jaya Giri Raja Jaya Govardhana, Jaya Giri Raja Jaya Govardhana, Jaya Giri Raja Jaya Govardhana, Jaya Giri Raja Jaya Govardhana. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Jaya Sachinandana, Jaya Sachinandana, Jaya Sachinandana, Jaya Sachinandana, Jaya Sachinandana, Gora Hare, Jaya Sachinandana, Gora Hare, Hare Hare, Gora Hare, Hare Hare, Gora Hare, Jaya Sachinandana, Gora Hare, Jaya Sachinandana, Gora Hare. Gora, Gora, Gora Hare, Gora, Gora Hare, Jaya Sachinandana, Gora Hare, Jaya Sachinandana, Gora Hare, Jaya Nitai, Jaya Gora, Jaya Gora, Jaya Nitai, Jaya Gora, Jaya Nitai, Jaya Gora. Jaya Nitai, Jaya Gora, Jaya Nitai, Jaya Gora, Jaya Nitai, Jaya Gora, Jaya Nitai, Jaya Gora, Jaya Gora, Haribo, 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 Nitai Gora, Haribo, 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 Nitai Gora, Haribo, Nitai Gora, Haribo, 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 Nitai Gora, Haribo, Nitai Gora, Haribo, 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 Nitai Gora, Haribo, 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 Haribo. Alguém pode ver quem está participando conosco do Facebook? Deixa eu ver. Aqui que vê, Bruno? É. Vamos ver aqui quem está participando. Onde que eu vejo, Bruno? Só vendo nos comentários? Os nomes. Os nomes? Ah, os Puxa para baixo, né? é só ver nos comentários aqui, né? É, Então, só o nome. Quando tem comentário, se quiser também escrever. não, são os nomes que estão nos comentários, certo? Sim. Quem está participando conosco aqui hoje é o Panchatattva Prabhu, o Doyamoi Prabhu, o Ishan Krishna Prabhu, a Rosa Morilhas, A Rasamita Devidasi. Rasamita Devidasi, a Márcia Maline Devidasi. Malini Devidasi, a Mamata Moi Devidasi, Maurício Antônio, o Vraja Prabhu, Raja Prabhu, a Prema Rupa Devidasi e o Rimon Prabhu também está participando conosco. São esses aqui que a gente vê nos comentários. Então, até amanhã. Uma boa noite a todos. Às 7 horas começaremos com Mangal Arati e às 8 horas continuaremos a leitura do livro de Srila Siddhar Maharaj. Até amanhã. Até amanhã. Como é que encerra? Aqui?